Salve galera, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon, agradecendo aos nossos apoiadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosmética e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli em 2025 comemorando 50 anos. Hoje no nosso episódio a gente vai bater um papo muito bacana com meu grande amigo Michel Petri Dalla Pria, o cara que deixa a gurizada do futsal com fôlego para correr, essa loucura que virou o futebol de salão, né? Petri, seja bem-vindo, conta para nós tua trajetória no futsal hoje e como é que começou a tua formação, a trajetória até chegar no futsal profissional, Petri. Primeiramente, prazer estar aqui contigo, Márcio, satisfação enorme aí, prestigiando teu programa sempre. Cara, minha trajetória no futsal iniciou lá em 2012, né? Onde que eu treinava o Cassiano treinava comigo, colegas aí, trabalhava comigo na academia, treinava comigo na academia e ele com um projeto de montar novamente o futsal aqui em Joaçaba, e ele me chamou para trabalhar com ele na preparação física, né? Sendo que em 2006, quando eu me formei na faculdade aqui, eu trabalhei no futebol. Cheguei a trabalhar na DJ, por uma temporada, né? Eu fiz a DJ ali, na época, me recordo, eu peguei no meio da temporada, segunda divisão, e inclusive fui vice-campeão estadual da segunda divisão nesse ano aí. Já começou com o pé direito. Já comecei com o pé direito, né? Então, e aí, cara, daí saí dali no futebol depois é mais difícil, aqui em Joaçaba também teve seus percalços aí, né? Que acabou com a equipe, né? E aí voltei a trabalhar para academia, fui voltar numa academia de personal, e então lá que eu trocando uma ideia com o Cassiano me fez essa proposta, essa oportunidade, né, trabalhar com ele. Em 2012 a gente já trabalhava na forma mais amadora, né? Ele treinava o pessoal à noite, eu auxiliava ele também. Mas 2013 foi onde que a gente falou, vamos, ele e o Ney também foram os precursores aí, né, na volta do Joaçaba. E me convidaram para mim entrar no projeto, e aí a partir daí eu entrei, e aí complicou, porque o cara se apaixona, né? Não larga mais, né? Não larga mais, né? Cada vez mais apaixonado e aí não tem como sair do meio, cara. E como é que surgiu o interesse na educação física? Praticava algum esporte antes? Eu não me recordo se tu era da... Cara, eu jogava basquete e handebol, né? Sempre fui, né? Nunca fui o craque, né? Mas aí, cara, sempre fui da academia, né? Sempre fui o cara da academia, aí com 16 anos eu comecei a fazer musculação e, me apaixonei por isso também. Então foi a partir daí, minha irmã sempre foi atleta. Pô, jogava demais. Jogava muito, né? Michele foi seleção muito. catarinense de basquete, né? Então também influenciou, né? De certa maneira. E aí como eu peguei o gosto ali na academia, falei, vou fazer educação física, né? Tanto que sempre foi personal, né? E quando que eu entrei nessa parte da preparação física, daí abriu minha mente para essa parte também, né? Daí me apaixonei também nessa parte da cobrança, da preparação física, que é um pouquinho diferente ali da academia convencional, né? Muda bastante. Hoje muda muito, né? Essa questão. Mas foi a partir daí, cara. Foi a partir daí, da musculação. Acho que me levou mesmo para dentro da educação física. E agora para você, como é que é dividir o trabalho entre duas potências assim do futsal nacional? O Joaçaba Futsal e o Atlântico de Erechim. Cara, esse foi um projeto que eu entrei esse ano, né? Juntamente com o Atlântico. Confesso, para mim foi uma experiência muito gratificante. Primeira experiência, não sabia como é que ia acontecer, e então lá eu faço junto com uma assessoria, né? Mas não deixo de fazer a preparação junto com outro preparador físico que lá tem. Então para mim foi muito desafiador, principalmente no início, né? Você entender, como eu também não estou no dia a dia lá com eles todos os dias, também é um desafio maior. Mas eu acho que o que me preparou um pouco para entender isso é porque eu também faço assessoria online para vários atletas. Inclusive pro Dimas. O Dimas, né? Isso, tem vários atletas. Tem o Dimas, tem o Secato daqui, né? Então isso fez com que eu já tivesse um pouco preparado, né? Essa assessoria que eu faço com o Atlântico lá, por exemplo, na pré-temporada eu fiquei alguns dias lá, uns 10 dias, que iniciou antes do Joaçaba, né? E fiquei lá direto com eles. Depois eu vou 1 ou 2 vezes na semana, principalmente quando eu trabalho de força na academia, né? Direciono mais nessa parte. E porque lá eles também jogam muito mais que aqui. Tem muito mais jogos, disputam 3, 4 competições, né? Mas para mim foi um desafio, cara, porque conciliar os dois times, né? Além da carga horária também, né? Você tem que entender, e aqui pega um tipo de jogador, lá pega outro. Mas sem dúvida nenhuma agrega muito pro cara, né?
É um aprendizado, foi um aprendizado, pô, e fiquei muito feliz. Esse ano também eles conseguiram bastante títulos lá, não a Liga Nacional, que era o principal, mas vários outros, né? Aqui no Joaçaba a gente não fez uma temporada tão boa, mas te falo assim, agregou muito para mim, com certeza, agregou muito nesse conhecimento, né? Porque lá trabalho com atletas um pouco mais experientes também, então essa diversidade, né? Vai só agregando pra gente como profissional e também como pessoa. E em nível assim da diferença de estado para estado, existe uma diferença do futsal gaúcho para o futsal de Santa Catarina? Cara, falando assim de gauchão lá, né? Eles jogam, é um jogo mais pegado. Eles jogam em quadras menores. Ainda tem muita quadra menor lá. Então eu acho que é um jogo mais disputado, né? Mais pau a pau. Santa Catarina, o que acontece? Santa Catarina também é um celeiro hoje, né? No futsal. Sempre se foi, pegar né? se tu for pegar hoje, tem cinco times de Liga Nacional. Joaçaba, né? São Lourenço disputando esse ano, Jaraguá, Tubarão, Joinville e Blumenau, 6 times. Então, se tu vê, Rio Grande do Sul tinha só Barbosa e Erechim e o Vélez, 3 times. Né? Então, pra tu ver, só que lá os outros times também têm um investimento muito bom, os que não jogam a Liga Nacional, né? Então, como eu te falei, às vezes jogam em quadra menores que equilibram um pouco o jogo. Então isso fica um jogo mais disputado. Santa Catarina é um jogo um pouco mais solto também. Até porque antigamente a quadra era menor, as metragens, né? Só que a bola era menor. Isso, Hoje não. que a quadra é da mesma dimensão com a bola maior e mais leve. É o que aconteceu. Eles reformularam o futsal até para ser mais dinâmico, né? Para chamar mais o telespectador, né? Ficou um jogo mais dinâmico, né? Ficava um jogo muito parado. Antes, não sei se tu lembra, a bola passava para cá, ficava um jogo. Hoje o pivô fixo, né? Então ficava aquela... Hoje aumentou um pouco a quadra para dar um pouco mais de velocidade. A bola também é mais leve, né? Se for pegar hoje, a bola é bem mais leve. Para alegria dos goleiros, né? Para alegria dos goleiros. Mas os goleiros evoluíram muito, né, Sim. cara? Evoluíram muito. Então é um jogo... Eu falo sempre, cara, é o jogo mais intenso. Se for ver de quadra, talvez o hóquei no gelo aí também é bem intenso. Mas o futsal, cara, é muita intensidade, né? Tu vai comparar, há muito tempo atrás, a preparação física do futsal vinha muita coisa do futebol, né? Futebol de campo, né? Então hoje já tem muitos estudos, né? Tem em cima do futsal, hoje já tem GPS que a gente consegue usar na quadra, que antes não conseguia, né? Por causa do GPS é a questão da estrutura de ferro do ginásio, no campo se usava. Então começou a gerar dados, né? Sobre o futsal. Então você começa a entender que fora que você chuta uma bola e o goleiro tem que defender, é bem diferente do futebol. A intensidade é totalmente diferente, né? O futsal hoje 85% é anaeróbio. Então o cara tá na quadra aqui, tá 100% sempre. É difícil ele tá 15% do jogo, ele tá no tá em baixa, né? Sim. Senão ele tá... Então, e é muita aceleração e desaceleração, né? Então, e os sprints do futsal é de 6 a 16 metros. Sendo que cada 3 segundos ele muda de direção. Então... Não para. O cara não para, né? Então você começa a entender. Então fica um jogo muito mais dinâmico, né? Então evoluiu essa questão. Então aí você também tem que evoluir para você preparar os atletas, né? Então o jogo ficou mais atrativo, né? Tanto que você vê jogos aí que falta 3 segundos. Decide o jogo. Decide o jogo. O cara faz 2 gols, vira o jogo. Então isso chama o público, né? Então, às vezes, você vai assistir uma partida de futebol, pô, dá 3-0, acabou o jogo. Sim. Né? No futsal, não, cara. No futsal, 3-0, faltando 2 minutos, o cara vira 5-3. O cara vira o jogo, cara. Então, por isso que ficou mais dinâmico, né? Mas também por essa evolução que teve. E a carga física em cima do jogador cada vez vai ser mais forte, né? Cada vez mais forte, né? Por isso que a gente tem que preparar muito, né? É pra evitar lesão. Eu ia falar isso aí, desaceleração, aceleração, tornozelo, joelho, quadril, né? Isso aí, muscular. Então, como tem muita desaceleração, a articulação sofre muito, né? Até porque a gente vê hoje muito ex-jogador que você conversa, vai bater uma bolinha assim, um peladão, né? O cara já tem problema no joelho, tem problema no tornozelo, coisas que vêm do passado de mal preparado. O que né? acontece? Hoje você tenta preparar a melhor forma possível para não ter lesão, né? Mas o esporte de rendimento... Sim, não tem como evitar, né? Você tenta na melhor forma, mas eu digo, o esporte de rendimento é repetição, né? Então, algumas coisas tem a sobrecarga, né? Que é natural, que o atleta tem que saber conviver com a sobrecarga. Essa sobrecarga é do atleta. O cara que não tiver preparado para a sobrecarga não consegue ser atleta, né? Então, mas a longo prazo, mesmo assim, pode causar lesões, né? Eu, como falei para você, hoje você estuda o futsal, como eles falavam, mandava o cara correr 10 quilômetros antes.
Hoje não... Por que vou mandar meu atleta correr 10 quilômetros? Sim. Se ele não vai fazer isso nessa intensidade, entendeu? Então isso também é lesível, né? Eu vejo que isso hoje, se eu mandar pegar um atleta de futsal, que está acostumado a jogar 20 minutos aí numa intensidade, e mandar ele correr no outro dia 30 minutos num trote contínuo, ele vai ter mais dor muscular do que depois do jogo. Porque a musculatura trabalha de outra forma, Sim. quando ele está no trote, quando ele está numa intensidade baixa. E ele é acostumado na intensidade alta, né? Então é mais lesível que eu mandar ele dar 10 tiros de 10 metros na intensidade alta, né? Entendi. Então essas coisas foram evoluindo, né? Justamente para prevenir lesão, né? E dar um condicionamento E melhor. dar um condicionamento melhor, ele vai entendendo, porque tu fazendo antes fazia uma coisa que não só gerava desgaste no atleta, né? Não era benéfico para a partida, para o jogo, Sim. né? E numa percentual assim de parte técnica com física, como é que se dividiria isso? Entendi. Cara, hoje a gente fala assim, o futsal tá muito físico, né? Você tem a parte psicológica nesse meio aí, né? Tem mais essa também. Essa aí pesa, Bastante. eu acho que essa aí vem em cima, entende? Vou te falar, não sei como eu dividir aí, mas a psicológica, isso eu vejo muito. Eu acho que a parte física hoje, 70%, 60% é físico. Não tem como fugir disso aí, entendeu? Mas a parte psicológica, né? Isso eu pude notar, às vezes, quando você trabalha com um atleta mais experiente um pouco, que já passaram por várias situações, né? Eles se adaptam mais rápido, né? Dentro de uma realidade de um jogo. Por exemplo, chegam num mata-mata de Liga Nacional. Quando se pega atletas que já viveram chegaram 3, 4 vezes ali, eles teoricamente não sentem tanto, né? Então isso eu vejo a diferença. Essa parte psicológica faz muita diferença. Né? E aqui no Joaçaba Futsal, quem trabalha isso é o Robson? O Robson é o nosso coach, né? Fera demais. Fera. O cara é sensacional, né? Só por si só a superação dele, né? A história dele Exemplo, né? é um exemplo, né? Então contagia muita gente também no dia a dia, né? E além de tudo é vascaíno, né, cara? Mais méritos ainda. Aí já complicou, né? Aí já complicou. Esse é vascaíno doente mesmo. Michel, e pra trabalhar com o Paulinho Sananduva, cara? Cara, tinha uma amizade boa com ele, cara, gente fina demais. O cara é sensacional, velho. Vou te falar, um cara humilde, né? Por tudo que ele já passou, já viveu e já ganhou, né? Uma humildade, né? Experiência sensacional. Um cara de dia a dia, assim, de grupo, muito bom de trabalhar. Te falo assim, não tenho o que falar dele, né? Agora tô oportunidade de novo de trabalhar lá com ele, né? Lá no Atlântico, apesar que lá a gente não tem tanto contato, porque meu trabalho é mais, né? Trabalho de força ali. Mas foi uma das coisas que facilitou eu ir para lá também, fazer o trabalho, porque eu já conheço o trabalho dentro da quadra, né? Dele, né? Eu sei como é que funciona. Então isso tem que estar bem alinhado, né? Quando você tem que entender como o cara quer marcar, né? Essas pequenas coisas também influenciam no nosso sistema de treinamento, né? Se o cara marca a pressão, se o cara não marca, se a intensidade do treino do cara é alta, se não é. Então também transfere para a parte física, né? Porque hoje fora a pré-temporada, né, que você faz muito a parte física e hoje algumas valências, mas você já adiciona muito a bola, né? E essa parte bem específica de condicionamento a gente faz com a bola, na verdade, né? Tem muito trabalho que é feito na quadra mesmo. Então, você conhecendo já o trabalho dele, para mim facilitou muito, bastante, né? Né? Bastante, já sei como ele joga, como ele marca, então... E o cara te falar assim, sensacional, como eu falei, uma humildade, né? Além de saber muito, uma humildade, simplicidade, bom de dia a dia. Sensacional, cara, sensacional. Merece muito o que ele tá passando aí, ganhando vários títulos aí. O cara 10 mesmo. E agora, do Joaçaba Futsal, você é preparador só da equipe principal ou das bases também? Não, do Joaçaba só adulto. Só adulto, né? Só adulto. Não tem como conciliar, né? É muito difícil. O dia do cara tinha que ter 35 horas, mais ou menos. Porque a questão é que a gente viaja, né, também, né? Então, como eu também sou personal, né, Márcio? Então, mas mesmo assim é difícil, porque eles têm os jogos, horários de treino, então acaba que choca às vezes, né? Então é difícil, eu só sou adulto hoje, né? Ele é só o adulto do Joaçaba, do Atlântico, e agora passagens também constantes pela seleção brasileira, né? Como é que chegou a tua primeira participação pela seleção? Como que tu chegou na seleção? Cara, assim, a seleção é o sonho de qualquer um, né, que vive no mundo do esporte. Não tem nem o que comentar. Cada vez que eu vou pra lá é como se fosse a primeira vez. Quando chega a convocação, o Márcio Creme. o cara, pô, é alegria mesmo. Cara, 2022, né, teve um amistoso da seleção aqui, sub-20 aqui em Xanxerê. E aí, pô, o meu supervisor, que é o Tedão lá, ele sempre falava do meu trabalho pro Marquinhos, que é o
que é o treinador. Daí o Marquinhos até ia vir uns tempos fazer e ver os treinos como era aqui junto conosco, né, dar uma olhada. E aí ele falou assim, não, vou levar ele junto para vir de perto lá. E daí surgiu essa oportunidade, né. Meu supervisor me ligou, cara, você foi convocado para a seleção. Porra, aquilo ali, velho. Que massa. Não sabia nem o que falar, Márcio. Sabia nem o que falar. E aí a gente fez uns amistosos aqui em Xanxerê contra Portugal, Freiburgo, né, na região aqui, né. E aí, pô, fui muito feliz, fomos campeões. E daí, cara, fui acho que 5 ou 6 vezes já convocado para a seleção. Sub-20, Sub-23, adulta, e agora na 17, né. 17 recentemente, agora esse ano a gente foi num torneio lá no Senegal, que é um torneio preparatório para os Jogos da Juventude. Ano que vem vai ter ele em Senegal também. Então vai ser os Jogos preparatórios. E que é um projeto, né? Sub-17 começou no passado. Então não tinha seleção Sub-17, né? Então é o projeto futuro aí da seleção brasileira, né? Mas, cara, quando você vai lá, quando chega no ginásio e toca o hino que vai começar o jogo, cara, isso aí não tem explicação. Entendeu? Tu vai, legal, mas tocou o hino. É aquela coisa que a gente referencia sempre vendo pela televisão. Isso. E agora você está sendo visto. Né? Essa última vez. É o Oscar da carreira do cara. É o Oscar, não tem dinheiro que pague, não tem nada, né? É o máximo do cara, né? Então, e a gente fala, né? Na seleção, tu vai chamar, tem que ganhar, né? Se tu não ganha, é trabalho para ir. Claro, trabalho lá também, mas tem que ir, porque lá é diferente, a cobrança é outra, né? Seleção brasileira, cara, o nível é lá em cima, né? Numa das tuas convocações, o Ney também foi convocado para os goleiros, né? Ele continua ainda? O Ney já fui umas 2, acho que 3 vezes convocações. Cara, que ele jogava demais, né? O Ney era um monstro, meu parceiraço, mandar um abraço para ele aí. Cara, foi um dos primeiros que eu vi sair da área com o pé, tinha uma facilidade incrível com o pé, né? O homem é um monstro, a gente já foi umas 3 convocações juntos já. Na 17 também ele tá, só que nessa ele não foi. Tá em Joinville agora, né? Tá em Joinville. O que acontece? Essa seleção, quando é preparação para a Olímpica, eles não abrem, 3 ou 4 pessoas que podem ir, né? Aí ele faz a preparação aqui e acaba não indo junto. Que o sistema olímpico é um pouco diferente. Até quando chegou lá nesse último torneio que a gente foi campeão, não tem troféu, é sistema olímpico, né? Então a gente ficou meio, não tem troféu, é bem diferente, né? Nós estamos acostumados com bagunça e troféu, então é aquela organização da Olimpíada, mas bem legal, bem diferente, assim, o protocolo, né? De entrega das medalhas ali, e ano que vem tem de novo, né? Então a gente tá preparando, já começa a trabalhar com os moleques agora aí, numa questão online com eles também, como estava falando antes ali, monitorando os 20 atletas e aí a gente vai preparando essa parte física deles aí também. Como são campeonatos que tem jogos seguidos, né? Então isso faz muita diferença, né? São 3, 4 jogos geralmente, tu joga todo dia. Então essa parte física aí, se eles já chegarem numa boa condição, faz muita diferença. A gente até chegou aqui meio conversando nessa Sub-17. Como é que tá o talento dessa gurizada? Dá para esperar coisa grande para o futuro com o que tu tá vendo nas bases da seleção? Então, mas como a gente conversou, cara, o Brasil é muito grande, né? Então surgem muitos atletas, né? Tínhamos ali nessa última lista 25 atletas. Então, é muita gente, cara. Com certeza tá cada vez mais evoluindo, né? E é o que a gente falou, o futsal é muito praticado. Todo canto do Brasil é praticado, né? Por muita gente. Então não tem como não surgir. Sempre vai ter essa renovação, né? Então, em cima disso que, justamente que eu tô falando para ti, que a seleção começou a investir, né? Para que esses atletas, quando cheguem lá no sub-20 ou no adulto, já tenham vestido a camisa da seleção, já estejam meramente preparados. Essa questão psicológica principalmente. Né? Então, esse processo é muito importante, né? Vai passando de seleção para seleção. Tem um atleta, cara, que foi campeão dos Jogos da Juventude, se eu não me engano, 2019, antes da pandemia, que é o Neguinho. Hoje ele tá no Barcelona. Então, mandar um abraço que eu faço assessoria para ele online também. E ele foi campeão dos Jogos da Juventude e ano passado foi campeão mundial com a seleção adulta. Que beleza. Então, isso é legal, né? Isso é legal de tu ver que funcionou, né? O processo, né? Então, é isso aí que a gente tá plantando agora, né? Para lá na frente colher. Até esses dias eu estava assistindo
tô sempre, agora que eu tô afastado do meu trabalho, tô recuperando a minha cirurgia, assisto muita coisa no YouTube, né? Tava assistindo um documentário sobre o Ronaldinho Gaúcho. Certo. Todo mundo viu ele explodindo na seleção. Cara, mas ele veio na seleção desde a sub-17. É isso aí. 18, 19, 20, foi campeão do mundo e tal. Então o cara já chega com uma bagagem Já chega mais pronta na principal, é isso né? que eu falo, já chega preparado psicologicamente, porque, cara, não é fácil o cara chegar e quando tu chega, como eu falei, toca o hino lá, pô. Aí a primeira vez que tu vai tocou o hino já muda, né? O cara sente, não tem como falar que não. Não tem, um sente mais, um sente menos, né? Mas essa preparação é sensacional, o cara já vem com essa bagagem, né? Já, como falei, que hoje ainda essa categoria ainda, muitos clubes ainda não são tão profissionais, né? Então quando chega na seleção, uma cobrança é lá em cima, né? Extremamente profissional. Outro mundo, né? Tem estrutura que você, pô, dos sonhos na seleção, que se precisar tem, mas tem a contrapartida, que é a cobrança, né? Então quando eles chegam lá, eles sentem um pouco isso também. E aí, a partir do momento que ele vai numa, duas, três vezes, já começa a se habituar e se torna normal no dia a dia do atleta. Sim. Então, se torna mais preparado também. Quer sempre voltar também, né? Seleção é isso aí, né, cara? Então é isso aí, vai ter que se adaptar rápido, né? Mas vai gerar essa adaptação, né? Não tem como, né? É o processo. E pega... São processos aí quando a Alemanha ali foi campeã mundial ali, também, tu vê eles treinando desde 12, 13 anos ali, um processo, chegar lá na frente, já estão preparados, né? O beabá já tá feito. Já tá feito, né, entendeu? Então é esse aí o processo, não tem como fugir disso. O sistema do GPS que tu citou antes ali é um sistema de gerar dados, né? Isso. No futebol de campo, geralmente eles usam para monitorar qual o espaço do campo que o atleta mais correu. E no salão tu usa... Sprints, né? A quantidade de sprints. Na verdade, assim, ó, o Joaçaba Futsal não tem GPS nem o Atlântico. Que a gente tem monitoramento cardíaco, né? Frequencímetro. Mas na seleção tem. Aí o que dá? Ele dá... por exemplo, o Márcio correu 5 km hoje. Mentira. Mas dá. Eu vou te falar, tem um atleta que correu 9 no Mundial. Okay. A média do futsal é de 6... Média de 6 a 7 quilômetros por jogo. Jogo? Vai depender de quanto tempo o cara joga, né? Mas é uma média, entendeu? Então dá todos esses dados, aceleração, desaceleração. O cara vai até Luzerne e volta até metade do caminho. Mas na intensidade, né? Entendeu? E dando, como eu te falei, os dados ali, esses dados que são... Valinhos, né? Em sprint de 6 a 12 metros, com mudando de direção, o cara 3 segundos. Então ali vai dar, ó, o Márcio correu no jogo hoje 3 quilômetros, fez 150 acelerações... 160 desacelerações, sprint máximo dele foi tanto quilômetros por hora, entendeu? Dá todos esses dados. E aí, para você equilibrar as cargas, isso é ideal, entendeu? Porque daqui a pouco você jogou 5 minutos, né? Ou jogou 20 minutos, tu jogou 15 minutos e sprintou mais que eu joguei 25. Entendi. Entendeu? Então, são dados que no futebol... como no futebol tem menos troca, né, de atleta, né, então é mais interessante ainda, né, mas no futsal também hoje já está sendo utilizado para controlar a carga. O Márcio jogou 5 minutos, correu 3 km, 2 km, vamos dizer, e eu joguei 20 e corri 7, né, posso fazer um trabalho compensatório com o Márcio. Ele se identifica as falhas vou compensar, porque amanhã vai ser folga, hoje ele vai ter que compensar. Entendeu? Então esses dados são, é a evolução, né? É a evolução, tem que sempre estar agregando, né? Tudo que tu tiver de dados para conseguir agregar, para te dar um suporte, faz com que você tenha mais consistência no trabalho. Seja mais exato também. Exato, assim, né? isso. E no futsal moderno hoje, quais são as maiores exigências físicas para um atleta de alto rendimento? Cara, como eu te falei, muita questão da aceleração e desaceleração, né? A gente fala muito aceleração, né? Que é força e potência, né? Aqui que é a potência, é força mais velocidade, né? Que é aquela capacidade de você acelerar num sprint de 5 metros, né? Porque você tem que acelerar num sprint curto, porque você desacelera de novo, tem que acelerar. Então eu vejo que é uma das principais. É claro, trabalho de coordenação, resistência anaeróbia, né? Que o cara consegue fazer isso por mais tempo, né? Porque também não me adianta. O Márcio dá 3 sprint mais rápido que eu, depois não consegui dar mais. Entendeu? Acabou o gás. Então, quando você trabalha é bem complexo, né? Tem que ter uma resistência também anaeróbia nessa questão. Então, tem que aguentar no segundo tempo, tá performando a mesma coisa que foi no primeiro. Então, são esses desafios que você vai aprendendo a lidar, né? Na parte física, né? E essa parte de força, hoje a gente vê muito no futsal, jogador
de estatura pequena, meio minguinzinho, assim, com um chute muito forte. Sim. Esse trabalho de força também é... É bem direcionado, né? De É. potência, né? O chute é a potência, É. né? Porque o chute, né, Márcio, como eu te falei, é força com velocidade. Uhum. Não adianta você ter força e não ter velocidade, porque você não vai conseguir chutar a bola. Ela vai lenta, né? Sim. Entendeu? Daí você poderia pegar uma bola pesada e arremessar, que daí ele conseguiria jogar, mas com velocidade ele tem que ter essa potência, né? Então entra muito nisso, né? Se tu for parar pra pensar, hoje os atletas de futsal evoluíram muito no tamanho. Questão de estatura hoje, se for ver, muitos atletas altos jogando futsal, entendeu? Isso aí é evolução também, como aumentou a quadra e tal, a passada um pouco maior, preenche um pouco mais o espaço, né? E esses caras bem treinados, eles conseguem acelerar e desacelerar bem também. Então você tá vendo, nessa evolução você tá vendo cada vez mais os atletas aumentando a estatura também. O que se vê no campo, né? Claro que sempre vai ter espaço para qualquer altura, né? Sim. Mas dentro de um geral, porque a parte física, né, tá sobressaindo, como a gente falou, então começa assim a marcação, né? Então o cara com uma perna um pouco maior tem uma alavanca um pouco maior, já consegue preencher mais o espaço, né? Então também começou a ter essa evolução dentro do futsal também, a gente vê muito isso, sabe? Equipe com estatura maior, forte fisicamente, jogando, tendo mais ênfase nos jogos. Eu lembro de ter visto uns jogos aqui tempo atrás do Vander Carioca. Tava meio que no fim da carreira dele. Sim, cara, baixinho, troncadinho, mas, cara, o cara corria e batia, que nem um louco, né? Pivô raiz, né? É o pivô raiz. Esses aí vão ter sempre, né? Pivô raiz... O que para, abre os braços e... Segura a bola, né? Hoje o Atlântico tem 2 excelentes pivôs lá que estavam lá, que é o Vilela e o Elenilson, que são 2 pivôs de força, mas que tem que marcar também. O que antes não tinha muito isso, né? Sim. Entendeu? O cara só segurava a bola, mas tinha outros que marcavam para ele. Não conseguia ter intensidade para marcar. E hoje não dá mais. Então, e esse aperfeiçoamento teve que ter. O cara tem que ser forte para segurar, mas tem que correr para trás, tem que correr para frente, né? O pivô raiz geralmente era o cara mais pesado, tinha dificuldade em correr para trás, que a gente fala, né? Então, hoje a gente trabalha muito em cima dessa especificidade. A gente trabalha muito o atleta em cima da especificidade. Que a gente fala o que para ele? Ele tem que ser forte para jogar, para competir. Não ser, exemplo, tendo muita massa muscular, que deixa lento, né? Ele tem que ser forte. Né? Ele tem que ser forte para modalidade, forte funcional, né? Então são trabalhos mais específicos que a gente faz. Isso não é só pro futsal também, né? Qualquer modalidade. Qualquer modalidade hoje é assim. O futebol é assim, qualquer modalidade. Você transfere para a tua modalidade que tu vai fazer. São trabalhos diferentes, por exemplo, de um trabalho de fisiculturista. Uhum. É outro treino, né? Então, mais peso, mais massa, né? É isso aí, gerando uma fadiga. Nós trabalhamos com trabalho mais de potência, com velocidade, né? Então, para preparar o cara para essas ações. Então, vai ter o pivô raiz, só que ele segura bem a bola, porque ele é forte, mas ele consegue ser rápido também, porque ele precisa no jogo, né? Porque senão vai ser 4-3 toda hora, né? Sim. Então, hoje não cabe mais isso, né? Então, essa evolução também teve. A gente tem que ler essa evolução na parte física também. E com essa evolução que o futsal passou nas dimensões da quadra, no goleiro poder de sair e atuar com os pés na linha, hoje o preparo físico, que nem você falou, 70% do tudo, né? Porque, cara, é corrido, né? Quando o time sai com 5 goleiro linha, é 5 contra 4. É isso aí. Então o cara tem que correr por 2, né? É isso aí. Até o goleiro, né? Se tu for, Até o goleiro. Hoje o goleiro evoluiu muito fisicamente. Se tu vai pegar uns anos atrás, o goleiro é o cara mais pesadinho um pouco também. Sim. Hoje não tem como, se o cara joga, principalmente joga com o pé. O cara dá 2 piques, de 10 metros, já tá morto, né? Chega no segundo tempo, ele não consegue acertar um passe mais, perna já pesa. Então, pra tu ver, o goleiro hoje, na pré-temporada, ele faz junto com os caras de linha, comigo, quando ele treina comigo, né? E os trabalhos de força e potência, ele também trabalha junto, no mesmo trabalho, porque ele precisa ter esse condicionamento também, né? Principalmente o goleiro que joga com o pé. E hoje... São poucos que não jogam com o pé, né? Todos têm que, pelo menos, ser um bom passador. Sim, é um requerimento hoje pro goleiro. Hoje não tem como, né? Hoje faz muita diferença, né? E aí, se o cara chuta e passa bem, daí já começa a subir o nível do cara, do goleiro, né? Defende também, né? Mas a principal ainda é a defesa, mas tem muitos... Chega como aquele elemento surpresa, né? Você não espera estar o goleiro batendo. Porque você pega, a gente fala assim, pega equipes que jogam com o goleiro, que desacelera até uma marcação-pressão. Porque marcação-pressão você encaixa 4x4, né? Você encaixa a pressão, marcar lá, tirando o time em cima, né? Alto, né? E aí entra o goleiro na quadra.
Aí você já tem mais um para marcar. Se os caras são bem treinados, é difícil, cara, desacelera, né? Sim. Em muitos momentos eles se empurram para baixo e você tem que ficar ali, porque tem é como se fosse um goleiro linha, Sim. né? Se você não encaixar bem na saída de bola do goleiro. Então isso também, a parte física de quem tá marcando também, dificulta muito, né? É um a mais, o cara tem que dar um pique para subir no goleiro lá, o goleiro já acha o passe, né? Vai desgastando isso ao longo do jogo. Sim. Então, tem os dois lados, né? É bom, o goleiro tem que estar bem preparado, mas se ele estiver bem preparado, vai complicar mais ainda a situação da outra equipe, né? E esse pessoal que você faz esse teu trabalho online, você passa por vídeo, você vai monitora o exercício dele ou você só dá o cronograma e ele realiza? É assim, ó, muitos jogam em outras equipes, né? Muitos não, todos jogam, né? Todos jogam, a maioria hoje é todos fora do Brasil. O meu treinamento é isso aí, eu mando planilhas de treino para eles, com que tem os vídeos, né? Dos exercícios, executar o exercício, eles fazem exercício e filmam e me retornam, aí eu faço as correções. Para tu acompanhar. Para me acompanhar eles, né? Então, assim, geralmente eu encaixo, eles me mandam o cronograma deles no domingo, da programação da semana do time deles, e eu tenho que encaixar alguns treinos dentro da programação do time que eles estão jogando. Entendeu? Para não atrapalhar no dia a dia deles lá. É algo a mais que eles fazem, né? Então, geralmente eles me mandam domingo de noite eu tô mandando de volta para eles, né? Então, e aí eles me mandam segunda-feira, daí treinou. Quando ele fez o treino, ele me manda, eu faço a correção, aí a gente pode evoluir ou não pode evoluir, depende do momento que ele tá lá na equipe, se tem jogo, se não tem, né? Depende da semana, né? Às vezes ele vai jogar numa quarta-feira, a gente faz só um estímulo. Então, meio que tô conversando direto com eles, né? Mas isso é atrelado ao que ele já faz no clube dele. Atrelado que ele já faz no clube. Ele me manda a programação dele. Porque assim, Márcio, lá fora eles não dão tanta importância nessa parte de força e potência. Alguns clubes, meio que eles, como é no futebol hoje, futebol em grandes clubes, é meio que individualizado. Você tem que ter o teu personal, você treina por fora. Eles fazem o básico. Muito mais com bola do que essa parte de força. Parte física. Entendeu? E aí eles fazem um preventivo, uma coisa mais tranquila. E aí os atletas têm que buscar por fora. Claro que a realidade do futebol é outra, né? A realidade financeira. Quase que cada um tem o seu personal junto com ele, né? Mas no futsal também está evoluindo isso, né? Então eu sempre agrego isso em cima dos treinos deles lá, entendeu? Vamos fazer hoje, teve jogo ontem, vamos fazer um pós-jogo. É folga do time, vamos fazer um trabalho pós-jogo, ajudar na recuperação. Aí eu já encaixo no cronograma, tem jogo hoje, amanhã é folga, eu já mando para ele ali. Treino academia 5, aí já tem os nomes, né, na programação. Ele já sabe o que vai fazer. Às vezes ele fala, cara, senti, tô meio cansado. Daí fala, não, então vamos, aí tem que mudar, né? Mas coisa mais light. Isso, a gente adapta, né? Mas no geral é assim, cara, ele manda pra mim, a gente faz e aí a gente vai trocando uma ideia durante a semana, né? Tem alguns atletas que por causa da questão do fuso horário, fica meio difícil, né? Então dá 12 horas às vezes, né? Então é mais difícil ter a comunicação. Mas dá pra fazer bem tranquilo, assim, isso foi, como eu te falei, isso pra mim foi muito bom. Pra mim entender pra mim conseguir me adaptar mais rápido, né? Tipo, um time treina assim, eu tenho que adaptar um treino pro cara ali, entendeu? Então isso vai fazer, você vai entendendo, dá pra fazer isso aqui agora, dá pra fazer depois, e aí tu vai pegando o feedback deles também, vão mandando, tem um acompanhamento deles da carga de treino, né? Que eu consigo monitorá-los. Então o feedback dos caras é coisa que não tem como, né? Tô me sentindo bem, não tô, enfim. Isso ajuda muito quando se trata de seleção brasileira? Então, Bastante, porque você identifica cada região, tudo certo, diferente? A seleção, cara, é assim, tu chega lá na seleção, como falei, às vezes você não tem muito tempo para treinar, principalmente a parte física, você vai dar prioridade para tática, né? Não tem como, né? E aí, quando você vai fazer uma parte física, você tem que cuidar muito lá, porque cada um vem numa realidade de treino, sim, entendeu? E aí, às vezes, o que para você é uma rotina. O que para você é uma ativação, pode ser só um estímulo, para mim pode ser uma sobrecarga. Sim. Né? Então eu tenho que entender isso. Né? Então na seleção, quando eu vou também, eu tenho um controle de carga, que é load, então eu vou falar o nome dos caras aí, se não me permite, que é uns caras que são meu parceiro, quando eu vou para a seleção, eles liberam lá para mim o controle e eu mando para eles 2 semanas antes, para mim entender qual que é a carga de treino deles. Entendeu? Quando eles chegarem na seleção, eu já começo a identificar um pouco. O Márcio treina intensidade na semana tudo 10, 9, né? Já tá acostumado a uma intensidade um pouco mais alta.
O Joãozinho já treina menos, então tem que ter um cuidado um pouquinho maior com ele, que ele chegar lá capaz dele sentir, entendeu? E hoje, na 17, como te falei, a gente tá monitorando 20 atletas, que acho que é final de março vai ter uma competição. E eu já vou começar a enviar os treinos para eles, semanal. Também, fazer essa assessoria para eles, né? Principalmente esse trabalho de força e potência. Então já vou monitorando eles, estando em contato também, eles me mandando esses dados para eles e a gente já vai, para eles já chegarem preparados nessa questão. Então ali eu já vou chegar com os caras mais ou menos sabendo como funciona o trabalho, mais alinhados, né? Porque do caso contrário, cada um tem um sistema de treino, né? Então é mais difícil tu chegar a implementar numa semana, 15 dias. Não tem como, né? Não tem como, né? Como eu te falei, você vai ter que ir entendendo. Então, quando eu trabalho ali com essa assessoria, também me ajuda bastante, né? Entendo e vejo outras realidades de treino. Uns treinam tantos períodos, folgam. Então, você vai aprendendo como treino lá na Rússia, como treino na Espanha. Isso pro cara não tem preço também, né? E para nós ainda aqui ajuda bastante a questão climática, né? Você vai fazer uma carga física, por exemplo, na Europa, onde tem aqueles frio, nossa, rigorosíssimo. Não que a gente não tenha, mas lá é muito mais forte que mas, nós aqui, né? mas lá também é calefação direto, né? Ah, sim. Isso aí faz a Sente diferença. menos frio que Sente nós menos aqui. que nós, né? Claro, se der aqueles frios aqui, né? A carga é Congelar outra. a quadra. Pô, às vezes eu fazia com os caras lá, tava. Uma época eu fiz com um cara que ele tava na Rússia lá, aí a gente trocava uma ideia, ele tava sem camisa dentro de casa fazendo, né? Porque calefação, né? Sim. Então a realidade é outra, né? E nesse ponto você faz o acompanhamento com o Dimas e ele ainda está em atividade, né? Mas quando ele está de férias, ele já está nos seus 40, alguma coisinha assim, né? Mas quando ele está de férias aqui no Brasil, ele continua fazendo uma preparação física para voltar em alto nível ainda, né? Isso aí, o Dimas tá com 38. 38, 38 chão anos. ainda. Quando ele vem pra cá, cara, a gente treina 40 dias. Ele fica, ele tá em Salto Veloso e a esposa dele é de Concórdia, então ele vem e vai. Às vezes a gente treina 2 períodos por dia. Ele vem, treina de manhã, fica aí, treina de tarde de novo. Então a gente dá aquele up, né, na preparação, né? Quando ele treina uns 40 dias seguidos, depois vai pra lá, a gente vai fazendo a manutenção. Ele começou a entender isso, né? Faz muita diferença, né? A parte física e, como você falou, a idade vai chegando mais ainda, né? Mais ainda, porque que eu vejo assim que o cara com a idade um pouquinho demora um pouco mais a recuperação, né, do atleta, né? Tem um tempo hábil maior para recuperar depois de um jogo e tal. E se o cara estiver bem ativo, se cuidar da alimentação, que são todos os fatores, né? Não adianta o cara... Tudo junto, né? Não tem como fugir, né? Como eu falei, psicológico, que é também, né? Eu vejo isso muito, Márcio. O cara que paga para treinar, cara, é diferente, né? Às vezes você tá aqui, dá para os atletas, os caras reclamam, né? Daí tu vê, pô, o cara tá pagando para fazer um treino. Sim. Então o cara valoriza muito mais, cara. Entendeu? Essa parte psicológica principal faz a diferença. Entendeu? E alimentação, descanso, né? Hoje tu sabe que a bebida alcoólica não tem como conciliar com alto rendimento, né? Vai totalmente de encontro, né? Sim. Que a gente fala, pô, a gente vê, acabou o jogo, vamos beber. Aí é a pior hora que tem. Que tu vai destruir o teu corpo. Teu corpo já tá debilitado, tá precisando de alimentação, de recuperação, e tu vai tomar. Então, quando você junta isso, cara, que nem eu falei pro Dimas, né? Vai jogar até os 40 e poucos lá, tranquilo, né? Fora a qualidade que ele tem, que é Cracaço, né? craque acima na média, né? Acima na média, né? E bem fisicamente, cara, não tem como, né? E ele tá com essa consciência, né? Do que faz a diferença. Ele sentiu, né? Então, cara, não tem como, né? Toda vez que ele vai, acho que é 4 anos que ele tá vindo, a gente tá fazendo essa assessoria direto com ele aí. E o Cassiano, a gente citou no começo que foi um dos precursores do Joaçaba Futsal aí. Como é que você enxerga essa mudança de chave dele, dessa carreira? Cara, como evoluiu, né? O cara se preparou, se dedicou para ser treinador mesmo, né? É isso que você falou, né? Ele sempre foi focado, né? No que ele sabia o que queria, né? Dava pra ver, né? Então, cara, era questão de tempo. Questão de tempo, né? Ele saiu daqui, foi pro Cascavel, né? Pô, ele é rei lá em Cascavel. Cascavel, ele é o cara. Ele É o mudou o pensamento dos caras lá, né? Tipo, a gente tem muito essa questão profissional, né? Questão de estruturar tudo no futsal. E foi campeão lá da Libertadores, campeão da Liga. Então, aí foi pro Joinville, também teve uma boa passagem. E agora pro Benfica, né? Então, ele sempre foi o cara fissurado por isso também, apaixonado, né? Pô, quantas vezes viajava junto com ele, isso aí. Eu acordava às 5 da manhã, porque eu acordo cedo também, eu olhava, ele já tava com a prancheta aqui, ó, na cama, estudando. Então, ele estuda muito, né? Dedicação, né? Dedicação, não tem como dar errado. Eu falo, cara, não tem como. Era certo, né? Mas Questão isso de tempo. consegue enxergar assim, tipo, futuramente ele no comando de uma seleção brasileira?
Cara, tem grande possibilidade, né? Tem grande possibilidade. Tá trabalhando para isso, eu acho também, né? Apesar de hoje ele estar fora do Brasil, uma grande equipe, né? Hoje foge um pouco, né, da seleção, né? Mas Mas tá na vitrine. Não, é um dos nomes, né? Não tem dúvida disso, né? Não tem dúvida disso. Tem vários treinadores hoje, mas ele com certeza é um dos nomes. Cara, eu admiro muito ele pela dedicação dele. O cara estudou. Lembro quando começou o Já Sabe Futsal, o Ney era o treinador, né? E ele, eu acho que ele não tinha... É que, na verdade, ele não era formado, Não era né? formado, O que né? acontecia? O Cassiano fazia, eu dava os treinos, tudo, né? Só que o Ney, ele não poderia ficar como treinador, ele ficava como goleiro, né? Ele ficava na quadra como goleiro, né? Então, e aí estava estudando, né? Foi se preparando. Sempre foi muito, cara, ele foi de estudar muito, né? Então, apaixonado. Então, como eu falei, não tinha como dar errado, né? E no teu ramo, na tua dedicação, na tua profissão, o que você espera de 2026 que tá aí já? Os planos do Michel para o ano que vem? Cara, primeira coisa é muito título, né? O cara trabalha para buscar isso aí, não tem como, né? Como eu falei, o trabalho e tal, mas a coroa vem com os títulos, né? A gente sempre tá buscando isso. Joaçaba Futsal numa outra... vai ser um outro desafio, né? Que foi criada essa Liga 2 agora, né? Então... Sacanagem também, né? Foi uma coisa que não foi muito planejada, né, Márcio? Só jogou-se assim, Só tal, jogou. tá aí, deu. Eu acho assim, você vendo hoje a situação do Joaçaba não é ruim, entendeu? Hoje assim, a questão assim financeira subiu muito o nível, né? Para você competir lá em cima, no alto nível, né? Então é uma forma que o Joaçaba consegue almejar um título na Liga B. Consegue, é isso que a gente tem que colocar, voltar de novo para A, então ia ganhar um título. Então para mim isso aí, principal esse aí, lá com o Atlântico também, cara, buscar uma Liga Nacional lá com eles. Esse ano, felizmente, a gente perdeu a semifinal ali com eles, mas conseguiram 3 títulos lá de expressão, Copa do Brasil, o Gramado e agora o Gaúcho, né? Então de 5 conseguiram 3, também foi um ano bom, né? Então, mas mesmo assim a Liga Nacional ainda ficou aquele gosto, né? Sim. Porque pela campanha que foi feita, né, na Liga Nacional, pô, fizeram uma campanha sensacional e aí acabaram caindo fora. E na seleção, como eu te falei, né? Cara, poder de novo ir junto com a seleção, representar a seleção, não tem explicação. E ano que vem vai ter, com essa Sub-17, tem 3 ou 4 torneios aí. E tentar não, tenho certeza que vamos sair com o título novamente aí, desses torneios que a gente vai participar. Bom, gente, aqui a gente encerra então mais esse episódio do nosso podcast, agradecendo, Michel. Cara, a agenda do cara é cheia, porque nós estamos há tempo marcando, né? E vai e não vai, né, Marcinho? Vai, hoje não dá. E aí horário. vou cortar o cabelo lá no meu... Nosso Tampa. Tampeira. E aí, conseguiu falar com o Michel? Cara, falei, só que ele vai viajar, ele tá vindo, tá com a seleção. E aí, assim, conseguiu, graças a Deus, conseguir tua presença, muito bom. Cara, sou um fãzaço do teu trabalho, te admiro, te conhece já há muitos anos. E desejar todo o sucesso do mundo, que 2026 venha recheado de muito trabalho, mas também com muitas taças em sua carreira aí, Michel. Amém, Marcião. Mandar um abraço pro Tampa, né? Fala pra ele, ó, tem que fazer essa barba aí, cara. Não tem horário pro cara. Não tem horário porque é bom, né? Tá bom, a agenda o cara é bom, né? Mas, Márcio, cara, eu também agradeço aí pela oportunidade, né, cara? Como eu te falei também... muito feliz de estar aqui, também lembro de ti jogando vôlei, sempre fui teu fã também jogando, cara, pô, sensacional, tá aqui agora, e desejo sucesso pro teu programa aí, que tenho certeza que é só o começo agora, né, primeiro ano, Márcio? Primeiro ano. Agora não tem como dar errado, e agradeço a oportunidade e quando precisar, tô aqui de novo, cara. Com certeza. Vamos marcar mais vezes. Vamos vezes, sim, para o pessoal Entendeu? saber. É isso aí. Que a grande ideia do nosso programa aqui, do nosso projeto, é assim, pessoas pratas da casa, principalmente, né? Sim. Que fizeram história, fazem e continuam fazendo, né? Então a gente está trazendo pessoas para contar história, né? Certo. E vida, para se virem também como exemplo dessa nova geração que está vindo aí. Michel, obrigado de coração. Galera, se inscreve no canal aí, aciona o sininho e fica ligado de todas as novidades que a gente vai postando aqui no nosso canal, tá bom? Então a gente agradece os nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Masserapeuta e Irmãos Cancelli 50 anos. Gostou? Dá o seu ok aí, deixe seu comentário e a gente se fala na próxima quarta-feira. Valeu, um forte abraço!